Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para repassar cada um dos resultados do UFC Arman Tsarukyan versus Dan Hooker. O vídeo demorou um pouco porque eu não estava em casa, mas estamos aqui para falar de cada uma das lutas, mas antes de começar, confere aqui embaixo do vídeo se você é inscrito. Se você não for, clica em inscrever-se, ativa o sininho para você não perder um vídeo novo e vamos lá. Primeira luta da noite, categoria peso pesado, tivemos dois estreantes, Denzel Freeman enfrentou o Marek Buyo e quem venceu foi o Freeman na decisão unânime. Que lutinha sem graça, ruim. Já teve gente vaiando na primeira luta da noite e pior que os dois não parecem tão ruins. Na verdade o Freeman acho que é até melhorzinho mesmo, né? Chutes legais, até que é bom com as mãos, é rápido, tem uma noção de distância legalzinha. Enfim, não acho que ele é ruim, nenhum dos dois, mas cara, pra que fazer uma luta tão morna, né? Então, assim, bem ruinzinha a luta. E, sinceramente, olhando os dois, eu acho que eles podem entregar mais, né? Não entendi se foi receio ali de ser nocauteado um do outro, né? Um com medo do outro, sei lá qual o motivo. Então, poderia ser uma luta muito melhor. Foi muito morna, muito sem graça. Depois a gente vai para a segunda, peso leve, Nurullo Aliyev contra o Shamrock. Quem venceu foi o Aliyev na decisão unânime. Aqui foi decisão também, mas já foi muito melhor, porque o Aliyev propôs mais a luta, foi mais agressivo, conectou muitos golpes, é muito rápido. Tivemos trocas ali de grappling também, queda para um lado, queda para o outro, tentativa de finalização. Tivemos ali o Shamrock justamente no último round tentando alguma coisa, conseguiu ficar numa boa posição no chão por cima, só que o Aliyev conseguiu ser guerreiro e sair ali da posição. Então uma luta muito mais movimentada, né? Então você olha as duas indo para a decisão, volume de golpes totais ali parecidos e tal, mas na verdade uma luta foi bem ruim e a outra foi muito boa, né? Então pelo menos deu uma melhorada em relação à primeira luta. Depois a gente vai para a terceira, no peso médio, o Ismail Naurdiev nocauteou logo no primeiro round, com 1 minuto e 26, o Ryan Loader, o cara do wrestling que eu falei, que participou do TUF e tal, realmente não viu muita cor da bola, né? O Naurdiev conectou a patada ali e o Loader, coitado, já era, né? Não teve muito o que fazer, tem nem muito o que comentar. Coitado do Loader, né? Um cara gente boa, até um bom lutador, mas a coisa não tá muito boa para ele recentemente, não. Na próxima luta no peso galo, tivemos o irmão do Ilia Topuria, né, o Alexandre Topuria, enfrentando o Bekzat Almakhan, e quem venceu foi aí o Topuria na decisão unânime. Luta bem morna, tá? Não achei nada demais, não foi ruim, mas foi bem mais ou menos, né? Um volume de golpes ali razoável, o Topuria tentou algumas quedas, conseguiu duas, teve um pouco de controle, mas assim, são dois bons lutadores, mas, sei lá, não achei nada demais na luta, nem na qualidade, nem no entretenimento. Então, ok, né? Sei lá, eu acho que o nome Topuria também, às vezes, aumenta um pouco a nossa expectativa. Achei normal a luta, assim, sinceramente, nada demais. Depois, meio pesado, tivemos o Abdul Rahman Yariev contra o Rafael Cerqueira, e aqui era o esperado, né? O Cerqueira, quando eu gravei o vídeo pré-evento, pagava R$ 8,50. Antes da luta começar, chegou a, acho que 10,50. Um absurdo. E o Abdul cumpriu o que as bolsas achavam, né? Ele atropelou o brasileiro, finalizou com apenas 33 segundos. Rafael Cerqueira fez 4 lutas dentro do UFC, não conseguiu vencer nenhuma. Levando em consideração que geralmente os contratos têm 4 lutas, muito provavelmente o Rafael não continua. Mesmo se vencesse, tinha chance até de não continuar, né? Então realmente, cara, complicado, né? É ruim aqui pegar e ficar, entre aspas, chutando cachorro morto, né? Ficar criticando o cara que já não tá numa boa fase. Enfim, é ruim você ficar tacando pedra ainda e piorando a situação, né? Mas a gente tem que comentar, né? É isso, 4 lutas no UFC, 4 derrotas, 2 por nocaute no primeiro round, 1 por finalização no primeiro round, só uma foi para a decisão, né? Que foi a penúltima contra o Julius Walker. Então, assim, muito complicado. Ele tem uma média de golpes de 1,6 e recebidos 4,8. Cara, estatisticamente, o cartel, tudo tá horrível e assim. É até chato ficar falando porque foi o que eu falei, a situação já não tá boa, então ficar jogando pedra é chato. Então é só isso, né? Provavelmente não continua no UFC. Espero que se ele quiser continuar, né, não no UFC, mas enfim, lutando, que ele realmente se reencontre, entenda o que tá acontecendo. Enfim, precisa rever muita coisa, porque realmente, cara, não é normal isso não. Na próxima, peso mosca, Asu
Almabaev enfrentou o Alex Perez, quem venceu foi o Almabaev por finalização no terceiro round com 22 segundos. Essa luta foi muito boa, muito mais parelha do que eu esperava, tá? Eu achava que o Almabaev ia vencer com um pouco mais de tranquilidade. No fim, o Alex Perez performou muito mais do que eu esperava, na verdade. O Almabaev eu acho que lutou um pouco abaixo do que eu esperava e o Alex Perez lutou melhor do que eu esperava. Mas ainda assim, vocês verem como o Almabaev é bom, ainda assim ele finalizou e ganhou, né? Então, uma luta legal, né? Porque justamente eu não esperava tanta competitividade e teve, né? O Alex Perez entregou muito mais, porém acabou vacilando e tomou a guilhotina e perdeu, né? Mas é isso. Na próxima, meio médio, Nicolas Dobb contra o Said Izagamaev, nome desgramento. Quem venceu para variar foi o Nicolas Dobb na decisão dividida, para variar, e eu tô rindo porque o Nicolas Dobb, eu falei no vídeo pré-evento, e falei em todas as lutas dele, né? Esse cara quase sempre é azarão, e é sempre um azarão muito complicado de se apostar contra, porque o cara se vira muito bem, é muito agressivo, é forte. O cara talvez seja o lutador com mais coração que a gente tem dentro do UFC, tá? Essa é a realidade. É um cara que, inclusive, não é excepcional em nada, tirando o coração, né? Então, é um cara com muita garra e ele já ganhou diversas lutas graças a essa característica. Então, é um cara que toda vez que tiver como azarão, você tem que tomar cuidado, porque ele é muito carne de pescoço, né? Ele é muito guerreiro. O cara tem realmente o espírito de um lutador, de um guerreiro, né? O cara 200% garra. Então, se vira na trocação, se vira no chão, se vira no gás, se vira tudo que tem de característica, ele se vira, né? Mas realmente a vontade dele de ganhar é o que esse cara faz ele ganhar a luta, né? Porque ele não liga se ele cansa, ele não liga se ele apanhou, ele não liga se ele não queda, o cara simplesmente só vai na base do esforço e consegue ganhar, né? Então, realmente aí eu acho que ele venceu e tá de parabéns, né? Porque esse cara pega muito cara melhor que ele e ele ganha na base da vontade, né? Então eu gosto de assistir ele no final das contas. Depois, no peso pena, tivemos o Luke Riley enfrentando o Bogdan Grad. Quem venceu foi o Luke Riley por nocaute no segundo round, com 30 segundos, e ainda conseguiu, inclusive, um bônus de performance, né? A gente teve o Bogdan Grad fazendo ali o seu jogo de quedas, grappling, aquele jogo de controle maravilhoso que vocês amam, e quem venceu, pelo menos, foi o Luke Riley, que conseguiu achar depois, pelo menos, a mãozada, deu um knockdown ali, enfim, acabou com a luta. E ainda bem, né? Porque estava uma luta bem chata e no fim, pelo menos, teve um desfecho legal, né? Depois, a gente vai para o peso mosca, tivemos o Kiyoshi Horiguchi contra o Tagir Ulanbekov. Quem venceu foi o Horiguchi por finalização no terceiro round e, inclusive, ganhou bônus de performance. E aqui foi basicamente um atropelo, né? Conectou muito mais golpes, conseguiu 2 knockdowns, conseguiu a própria finalização. O Ulanbekov, para variar, cansou, né? Várias lutas dele. Ele é bom tecnicamente, tudo, mas ele sempre cansa, ele sempre fica com aquela mesma cara de bunda dele. E no fim, o Horiguchi estava desde o início no mesmo ritmo, né? Então, quando o Ulanbekov estava no começo da luta que ele tinha energia, tava, né, ok ainda, mas não tava bom, né, mas já tava ok, né, e aí quando ele começou a cansar já, tomar golpe e tal, começou a arrefecer, aí virou um show de horror, né, porque aí o Horiguchi deitou e rolou, finalizou e ganhou bônus. Depois a gente vai para os pesos pesados, tivemos o Valdo Cortez Acosta, que pegou a luta em cima da hora, né, contra o Shamil Gaziev, e o Valdo Cortez Acosta fez mais ou menos o esperado, né, um cara mais ranqueado, um cara mostrando muita qualidade recentemente, conseguiu nocautear com apenas 1 minuto e 22 segundos. Aqui era aquilo, né? O Gaziev também é um nocauteador, ele começou andando para frente, colocando o Valdo Cortez Acosta ali na grade, mas o Cortez geralmente fica, né, nessa posição, porque ele é bom de boxe, então se ele tá mais na grade, meio encurralado, apesar de ser ruim, ele se vira bem, né, ele tem uma boa noção de distância, de esquiva, ele contra-golpeia bem, então é um cara bem lúcido ali, apesar de ser uma posição ruim. O Gaziev foi soltando mãozada, tentando acertar, pegou uma ou outra, tal, mas nada muito em cheio, e aí o Valdo Cortez Acosta conseguiu acertar um golpe, que já balançou bastante o Gaziev. Depois, quando voltou a luta mais pro centro ali, o Valdo Cortez Acosta conseguiu aí o nocaute. Então, é aquilo, né? É um cara muito bom de boxe, que bate muito forte, e querendo ou não, ele aguenta também tomar uns golpes ali. Então é um cara bem perigoso, e na minha opinião tá acima da maioria realmente dos pesos pesados, né? E acaba sendo um cara legal de assistir, né? Porque ele troca também, é aquilo, né? Se precisar dar a mãozada para acabar com a luta, ele consegue. Se precisar ser mais dosado e tocar e movimentar e tal, ele consegue também. E tem um estilo mais técnico, mais bonito assim, de assistir, né? Um estilo mais polido ali. Enfim, um cara legal. Então,
3 bônus de performance seguida, né? Valdo Cortez Acosta, Kyoshi Horiguchi e o Luke Riley. Aí a gente vai para o meio médio, tivemos o Jack Hermanson, que desceu, né, para o meio médio, estava no peso médio, chegou a ficar no topo da categoria, depois foi despencando, tentou mudar de categoria e deu ruim, né? Porque o Miktibek Orobai nocauteou ele com apenas 2 minutos e 46. Então o Jack Hermanson, sinceramente, eu acho que já podia parar, né? Tá bem complicada a situação para ele, não consegue se destacar em lugar nenhum, né? Das últimas 6 lutas ele perdeu 4, ele só ganhou do Chris Curtis e do Joe Pyfer, pior que são 2 excelentes nomes, né? Mas realmente tá complicado, né? 2 nocautes no primeiro round nas últimas 2 lutas, não é fácil, mesmo descendo de categoria, foi atropelado agora. O Orobai é muito bom, mas, cara, o Jack Hermanson era para conseguir fazer alguma coisa, né? Então, não sei, né? Eu não... Sinceramente, já não vejo não tenho muita esperança, não sei muito o que o Jack Hermanson pode fazer, né? Porque você mudar de categoria e chegar lá sendo nocauteado logo de cara sem fazer nada, é meio complicado, né? Depois, meio pesado, Volkan Oezdemir contra o Alonso Menifield. Volkan Oezdemir mostrou de novo, né, que ele continua bem, né? Nocauteou com apenas 1 minuto e 27, boxe dele muito bom, mas, cara, também não entendi nada que o Menifield fez aqui. Sinceramente, eu não sei onde ele estava com a cabeça, porque só andou para trás, ficou na grade, quando foi atacado não tentou abraçar e grudar, não tentou revidar, né, jogar algum golpe pelo menos para inibir o Volkan Oezdemir, ele simplesmente se fechou na grade e na guarda, né, fechou a guarda na grade e não fez mais nada, né, então assim, o Volkan Oezdemir ficou jogando golpe ali, né, até passar golpe, até acertar e nocautear, então assim, sei lá o que o Menifield fez, né, ele fez tudo que é possível para você perder logo de cara, né? Andar para trás, ficar na grade e só se fechar e não fazer nada. Então, sei lá, Menifield tava com algum problema, porque, pelo amor de Deus, que performance horrível, né? O cara simplesmente não fez nada. Deixou o Volkan Oezdemir encurralar e bater nele. Sei lá, qualquer explicação. Depois, meio médio, tivemos o Ian Machado Gary contra o Belal Muhammad. Aqui me surpreendi de certa forma, tá? Mesmo o Ian Gary sendo favorito nas bolsas, eu não acreditava que ele era favorito, porque eu achava que o Belal Muhammad, depois de perder a outra luta, ele voltaria a usar mais o grappling, né? Não trocar tanto e tal. Só que ele pegou um cara muito maior, que é o Ian Gary, que troca muito bem, e só quis trocar de novo. Então, né? Quando ele começou a trocar ali, que acabou o primeiro round, eu falei, cara, já perdeu o round pra mim, e sinceramente, só tem 3 rounds, e agora já complicou muito, não tinha expectativa dele grudar muito, ele até tentou grudar depois, tentou derrubar, mas também não conseguiu derrubar. Ali eu falei, puta, aqui já era, né? Aqui não vai ganhar, sem chance. E assim, tava torcendo pro Ian Gary, né? Como eu falei no vídeo pré-evento, fico feliz que ele ganhou. Aliás, lutou muito bem, na distância, né? A equipe orientando muito bem, né? Ficar na distância, bate, sai e tal, não sei o quê. No fim, ele fez tudo que tinha para fazer. Tomou alguns golpes, óbvio, porque o Belal Muhammad é bom mesmo na trocação, mas tá de parabéns. Para mim, venceu sem dúvida. Agora, eu realmente não entendi qual era a estratégia do Belal Muhammad. O Belal Muhammad, várias vezes eu falei aqui, ainda mais quando ele trilhou o caminho e foi campeão, que ele é um cara que era muito bom em vencer lutas, né? Um cara que não é excepcional em nada, nem no grappling, nem na trocação. Na verdade, excepcional ele é só no gás, né? Só que outra característica que ele tinha é que ele era muito inteligente, né? Ele sempre tinha um plano de jogo encaixado para o seu adversário e sempre executava muito bem. Então ele sempre ganhava de todo mundo na base do gameplay e da inteligência, da boa execução, né? Só que parece que na luta do Jack Della Maddalena e nessa, ele esqueceu quem ele é, né? Ele esqueceu de ter um plano de jogo adaptado para o adversário, ele esqueceu de tentar executar isso. Se tá perdendo a luta, ele simplesmente parece que ele já não tem plano nenhum. Então assim, cara, eu não consigo entender, tá? Que nem o Menifield, né? É um mistério pra mim. O que aconteceu que o Belal Muhammad mudou da água pro vinho, né? Ele simplesmente deixou de ser um cara conhecido pela estratégia, pela execução, né, pela forma de vencer lutas, mesmo que fossem lutas chatas, para simplesmente ir lá e tentar trocar porrada, e se ganhar, ganhou, né? Então, assim, parece que passou de um cara que entregava a luta insuportável de assistir, porque ele estava preocupado em ganhar, parece que apertou uma chave e falou, não, agora eu vou entregar entretenimento. Se eu perder ou não, dane-se. Parece que é essa a escolha que ele tomou. Porque realmente melhorou de qualidade. A luta com o Jack Della Maddalena e mesmo essa luta foi muito mais legal do que o padrão que ele tinha nas outras lutas. Só que ele tá perdendo. Então, sei lá, eu acho que ele escolheu, né, trocar. Ah, vou parar de fazer luta chata e vou fazer entretenimento. Porque não tem outra explicação, né? O cara simplesmente deixou de ser o que
fez ele ter a carreira e chegar até no cinturão e ser campeão, né? Então é isso, tá? Méritos, óbvio, não tô tirando mérito do Ian Gary, pelo amor de Deus, né? Ian Gary evitou, né, quando o Belal Muhammad tentou um pouco de grappling, e na trocação foi melhor, tomou golpes, mas normal. Então, assim, todos os méritos pro Ian Gary, que conseguiu evitar um pouco do grappling aí. Mas a gente sabe, né? O Belal Muhammad da velha geração, né, o mais antigo aí, ele não lutaria desse jeito com o Ian Gary, nem com o Jack Della Maddalena. Ele faria a luta muito mais insuportável. Ele ia abraçar os caras na grade, a luta toda. Cara, ia ser outra coisa, né? Então é isso, né? Agora, sabendo que ele não... Porque eu achei que com a derrota ele ia voltar a fazer o que ele fazia, né? Por isso que meu palpite era nele. Mas já que ele não voltou, para as próximas lutas, sabendo disso, eu já fico com o pé atrás, né? Porque eu já sei que ele simplesmente vai querer voltar a trocar. E assim, tenta grudar um pouco. Não deu? Ah, dane-se, né? Então... sei lá o que passa na cabeça dele, sinceramente, né? Mas se lascou, vai cair mais no ranking, tá, não sei o quê, e agora a categoria tá com corrida, enfim, o cinturão vai ficar bem longe pra ele agora. E na luta principal, peso leve, Arman Tsarukyan versus Dan Hooker, aqui aconteceu o imaginado, né? Eu falei que o Tsarukyan era favorito do jeito que tava, mesmo pagando muito pro Dan Hooker, eu falei, cara, eu concordo até com a proporção, e no fim... cara, acho que foi até mais fácil do que eu esperava, mas assim, a luta meio que acabou do jeito que era bem improvável, né? Eu falei, o Tsarukyan provavelmente vai derrubar, vai bater muito no ground and pound, não sei o quê, e cara, foi exatamente isso. Mesmo na trocação foi muito bem o Tsarukyan, e cara, simplesmente ele ganhou bônus de performance, né? Porque finalizou ali no segundo round, mas ele atropelou um cara de altíssimo nível, né? Então assim... ah, o Dan Hooker não é altíssimo nível, o Dan Hooker é ruim, Dan Hooker não sei o que. Cara, o cara tá no topo da categoria e performando bem, tá? Óbvio, ele estar no topo da categoria, não tô falando que ele é o melhor da categoria, tá? O topo da categoria porque ele tá na parte de cima do ranking, tá? E outra, vamos lá. Ele veio de 3 vitórias seguidas, que foi contra o Claudio Puedes, o Jalin Turner e depois na última luta da noite contra o Matheus Ganrot. Decisão dividida, né? Muita gente, perdeu, não interessa, né? No final das contas, ele acabou vencendo e mesmo assim a luta foi muito boa contra um cara muito duro, né? Então assim, é um cara bom, né? De novo, vinha numa sequência de vitórias numa categoria muito difícil, é um cara que tem vários bônus de luta da noite, né? Não é só um, então assim... teoricamente tinha qualidade ali, mas o Arman mostrou que ele está muito acima da maioria dos nomes que tem aí, tá? Sinceramente é o que eu falava, ele era o único, tirando que o Topuria não estava na categoria ainda, né? Era o único que, na minha opinião, podia tirar o cinturão do Makhachev, mesmo não achando que ele era favorito, mas é o cara que mais tinha chance, na minha opinião, e mesmo contra o Topuria agora, talvez seja o cara que tem mais chance também, apesar de que eu também não acho que seria favorito nem contra o Topuria, mas é o cara mais encardido aí. Tá, não tem como, né? Eu sei que muita gente vai ter mais o apego pelo Charles, e às vezes outros nomes. Eu também, óbvio, torço muito mais pro Charles do que todos os outros ali. Mas o fato é, hoje em dia o Arman realmente é o cara que tá amassando todo mundo ali, né? Ele conseguiu aliar o wrestling excelente que ele tem com o jiu-jitsu bom tendo o Parrumpa ali e também com o treinamento de ground and pound do Parrumpa, né? Então, assim, pra mim ele tá um lutador extremamente encardido, tá? E vamos ver se ele vai ter a oportunidade pelo cinturão, né? Já tinha tido e acabou deixando a luta. Vamos ver se o UFC dá a oportunidade pra ele, né? Ficou uma situação complicada, né? Porque o cara deixou a luta... deixou assim, né? Enfim, precisou deixar a luta muito em cima da hora, isso pega muito mal, né? Mas o UFC, depois dessa performance, o cara estragou a cara do Dan Hooker. Dan Hooker parece que virou um orc do Senhor dos Anéis, né? Então, assim, o Tsarukyan tem que disputar o cinturão, né? Realmente é muita qualidade, mas é isso, né? Vai ter que vencer um Topuria aí, que não é fácil, né? Mas é isso, já começou a provocação, já começou ali um trash talk, acho que dá pra dar uma vendida, enfim, vamos ver. Vai ser difícil porque o Topuria que é o Makhachev, né? Então, Tsarukyan, infelizmente, quando deixou a luta pelo cinturão, acho que ele se complicou, porque agora só Deus sabe se ele vai ter oportunidade, quando, porque as categorias estão se embolando demais, né? Mas é isso, no geral, card preliminar achei muito meia boca, tá? Bem ruinzinho. E o card principal eu já gostei bastante, tá? Então aqui eu vou ficar naquela notinha ali. Cara, é difícil, né? Porque uma parte do card eu daria uma nota bem baixa e uma outra parte eu daria uma nota alta. Então eu vou colocar a nota aqui 6,5, vai. Eu não vou dar 7, que eu já acho que é muito, né? Porque, puta, a primeira luta ali, enfim, muita luta morna, controle, muita luta mais ou menos. Mas depois, todas as lutas que tiveram bônus de performance, todas foram boas, foram legais. Então aí sobe um pouco. Então, assim, 7 acho muito, 6 eu já acho que é pouco. Então eu vou de novo nesse 6,5 ali. 6,5 acho que tá de bom tamanho. A única coisa que ajuda bastante é o horário, né? O horário foi bem melhor. Mas é isso, 6,5 pra mim tá bom.
Quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo do vídeo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!